Bom, boa noite. Para quem não me conhece, sou Stephanie, residente do primeiro ano de cardiologia, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a cardiogeriatria. Só um minutinho. Os objetivos dessa aula foram entender as principais modificações estruturais, funcionais e hemodinâmicas relacionadas ao envelhecimento do sistema cardiovascular e demonstrar as diferenças existentes na avaliação, tratamento e segmento desses pacientes portadores de cardiopatia. Bom, a proporção de indivíduos idosos com mais de 65 anos, ela vem aumentando a cada década. O envelhecimento, ele eleva consideravelmente a incidência de doenças cardiovasculares, as quais são importantes causas de morbidade, mortalidade e piora da qualidade de vida da população idosa, sendo que a doença coronariana, ela é considerada pela OMS a primeira causa isolada de morte no mundo, e esse índice ele tende a aumentar em cerca de 50% nos próximos 20 anos. Por isso, é de fundamental para a prática clínica o conhecimento dessas peculiaridades das doenças cardiovasculares nos idosos, uma vez que os efeitos do envelhecimento sobre o aparelho cardiovascular, eles alteram os conceitos de normalidade atribuídos à população mais jovem. O envelhecimento, ele exerce 4 influências básicas sobre as doenças cardiovasculares. Ele aumenta a vulnerabilidade dessa população, ela promove um comportamento heterogêneo e peculiar para cada indivíduo, levando a uma avaliação diferenciada e também uma intervenção individualizada para cada paciente. Apesar da elevada incidência de doenças cardiovasculares em idosos, ainda existem poucos estudos direcionados a essa faixa etária específica. Não eles são mais escassos. Em relação à epidemiologia do envelhecimento, a partir da segunda metade do século XX, a sobrevida, ela se democratizou em boa parte dos países. Ou seja, o maior número de indivíduos eles estão alcançando idades mais avançadas. No Brasil, a gente começou a observar a melhora dessa sobrevida a partir da década de 40. Dentre os fatores que contribuíram para a melhora dessa sobrevida na população, principalmente foram as ações de melhoria em relação ao acesso à saúde, em relação ao descobrimento de antibióticos, vacina, melhora de saneamento básico, melhora em relação à criação de unidades de terapia intensiva e além também das mudanças de estilo de vida da população. Essa tabela, ela mostra só a progressão da expectativa de vida no Brasil. Esse dado que eu peguei foi de 2005, que nos anos de 1900 a idade média da população não passava de 33,7 anos, chegando a expectativa em 2025 a 72 anos. E essa figura ela só mostra de forma ascendente a melhora dessa expectativa de vida a partir do aparecimento desses fatores. Em relação à distribuição da população idosa por sexo e idade, esse dado é de 2013, a gente observa que a partir da sétima década de vida, ou seja, aqueles idosos de 70, 80, até 90 anos ou mais, eles estão chegando a representar quase 40 e mais ou menos 44%, ou seja, essa sobrevida dessa população ela está aumentando com o passar dos anos, consideravelmente. Dentre as principais causas de morte nos idosos, a doença do aparelho circulatório ela ainda é a principal, sem tanta diferença em relação ao sexo. E dentre as causas de morte do aparelho circulatório, o infarto agudo do miocárdio é o mais prevalente em ambos os sexos. Em relação ao envelhecimento do sistema cardiovascular,
Um dos aspectos mais evidentes do envelhecimento é, que nem a gente reforça, a heterogeneidade com que o processo desenvolve, quer seja por fatores intrínsecos em relação à diferença genética, morte celular programada, ou extrínsecos, que abrange doenças, dieta, estilo de vida, atividade física. A interpretação da fisiologia cardiovascular normal no idoso é de difícil interpretação, devido à alta prevalência às vezes, de doenças subclínicas, especialmente doença coronariana silenciosa. Apesar dos estudos epidemiológicos, eles demonstrarem que dislipidemia, diabetes, vida sedentária e fatores genéticos são os principais fatores de risco para a doença coronária, Riana e, é, não, desculpa. São os principais fatores de risco tanto para a doença coronariana, como hipertensão, insuficiência cardíaca e AVC. A idade é a que se configura como principal fator de risco, principalmente porque o envelhecimento ele é sinônimo de doença, é onde os fatores de risco eles se tornam mais prevalentes e mais graves, é onde há um maior tempo de exposição em relação a esses fatores de risco, e a idade acaba modificando a estrutura vascular. E essa estrutura vascular modificada, ela também age nos mecanismos fisiopatológicos das doenças. De uma forma geral, em relação às alterações arteriais. As alterações em relação às artérias, principalmente elas se dão a partir do aumento da espessura da parede, que ocorre com o envelhecimento. Elas são acompanhadas tanto da dilatação da luz do vaso e que acaba levando uma redução da sua complacência e, consequentemente, aumento da rigidez. Isso se deve principalmente que com o envelhecimento acaba levando à ruptura das fibras de elastina, que são presentes na parede arterial, e que elas acabam sendo substituídas por fibras de colágeno, que elas são menos distensíveis, resultando assim na redução dessa complacência de uma forma geral arterial, aumentando a velocidade de propagação da onda de pulso, que por sua vez faz com que, como é que eu posso explicar? Essas ondas, elas aumentem a pressão na periferia da raiz da aorta, que é como está relacionado aqui. E esse retorno durante a ele vai acabar quando... Só um Não minutinho. encontrei isso na sua biblioteca musical. Peço desculpas, deu um erro aqui. Só um minutinho. Um erro aqui. Vou tentar formular de novo, porque ficou meio confuso. Em relação às alterações arteriais, é assim, com o envelhecimento acaba aumentando essa espessura dessa parede, principalmente da camada íntima, que consequentemente faz com que há um aumento da luz dos vasos. E esse envelhecimento, com essa substituição das fibras de elastina pelas as fibras de colágeno, acabam diminuindo essa complacência desse vaso, fazendo com que ele fique mais rígido, o que vai resultar no aumento da velocidade da propagação da onda de pressão, fazendo com que há um retorno mais precoce dessas ondas refletidas na periferia da aorta. E esse retorno, assiste, Encontrei. vai acabar levando a um aumento da pressão sistólica, que vai ser responsável pelo aparecimento de hipertensão arterial sistólica, hipertrofia ventricular esquerda e aumento atrial. Consequentemente, o coração do idoso ele tem um comprometimento em relação à adaptação de situações de sobrecarga, é o que vai aumentar isso nessa pós-carga.
hipertrofia ventricular esquerda, associada a essas alterações, elas estão relacionadas ao... Deixa eu tentar explicar, porque essa parte ficou um pouco confusa para mim também. Em relação aos fatores que vão fazer com que aumente essa pressão diastólica final no ventrículo esquerdo do idoso. Em relação à parte anatômica, a fibrose, o desarranjo celular e a hipertrofia vão acabar aumentando a rigidez do ventrículo. E os outros fatores, como a sincronia, sobrecarga de pressão, isquemia e principalmente o fluxo anormal de cálcio nos retículos sarcoplasmáticos durante a despolarização, que vai fazer com que essa contração do músculo cardíaco fique mais prolongada, levando a uma dificuldade desse relaxamento desse músculo cardíaco na fase inicial da diástole, que o resultado final vai ser o aumento dessa pressão diastólica do ventrículo esquerdo. As modificações que ocorrem no endotélio do idoso, eles contribuem para o surgimento da doença aterosclerótica. A vasodilatação, ela depende do endotélio e diminui progressivamente com a idade, possibilitando esse desenvolvimento de doença cardiovascular. O principal mecanismo parece ser a redução da biodisponibilidade do óxido nítrico. Consequentemente, a lesão endotelial é cumulativa e dá origem a um maior número de placas ateroscleróticas, caracterizando um comprometimento mais difuso. Essas placas ateroscleróticas nos idosos, ela tem um conteúdo lipídico menor e uma capa fibrosa mais classificada, o que diminui um pouco o risco de ruptura, mas no caso dos idosos, há um número maior de placas, que acaba elevando essa probabilidade de eventos coronarianos. O envelhecimento, ele leva a também modificações autonômicas nesse músculo cardíaco. Com o aumento da idade, vai existir uma progressiva dessensibilização dos receptores beta-adrenérgicos, levando a uma diminuição da resposta vasodilatadora, que vai contribuir com o aumento da pós-carga, diminuição da resposta cronotrópica e inotrópica. Desse modo, ele vai aumentar a dependência daquele mecanismo de Frankenstein para o aumento do débito cardíaco em situação de maior necessidade. Embora em repouso, o débito cardíaco ele vai se manter normal e no pico do exercício, a frequência cardíaca máxima ela é menor do que nos pacientes mais jovens, sendo um fator para a redução, no caso, também da capacidade física dos idosos. A variabilidade da frequência cardíaca, que constitui um marcador de influência do sistema autonômico, ele encontra-se diminuída nos idosos e está associado a uma maior mortalidade. Dentre essas alterações fisiológicas, anatômicas do idoso, em resumo, o que vai acontecer? Vai acontecer um aumento da pressão sistólica e diminuição da pressão arterial diastólica e aumento da pressão de pulso. Vai acontecer também o aumento da velocidade de onda de pulso, fazendo com que essa população fique mais prevalente também a ter fibrilação atrial, risco de um aumento de prevalência de IC, principalmente pela questão, principalmente do tipo diastólico, o aumento da prevalência de bradiarritmias, o aumento de risco de síncopes e quedas, o aumento da prevalência de doenças ateroscleróticas, principalmente relacionadas à disfunção endotelial. Ou esses idosos, eles têm uma diminuição da reserva do miocárdio e, consequentemente, um pior prognóstico de doenças cardiovasculares associadas. Em relação à farmacologia no idoso, à medida que o indivíduo ele envelhece, as alterações graduais na farmocinética nos efeitos dos medicamentos, eles vão induzir a uma maior variação individual em relação às doses requeridas a um determinado efeito. Isso vai variar de paciente para paciente. As alterações farmacocinéticas, eles vão resultar em modificações tanto da questão da composição corpórea, como da função dos órgãos envolvidos na eliminação do fármaco. Em relação às etapas, em relação à absorção, ela não é quantificamente
tão afetada nos idosos. Apesar que essa população ela vai ter uma hipocloridria, um aumento do pH gástrico, vai ter uma diminuição tanto do número de células de absorção como do sistema de transporte ativo do epitélio gastrointestinal, como a redução do fluxo sanguíneo, mas que acaba compensando isso porque também tem uma redução na motilidade gastrointestinal. Então, apesar da absorção estar diminuída, vai ter mais tempo para isso acontecer. Por isso que ela nessa parte não interfere muito. Em relação à distribuição, em relação à distribuição dos fármacos, ela está muito associada porque esses idosos, eles têm uma mudança em relação à constituição corpórea. Eles têm uma diminuição da água corporal total, que isso percebe que é uma redução de 10 a 15% quando se compara em jovens de 20 a 80 anos. Além disso, esses idosos eles têm uma massa muscular menor e uma massa celular menor também, consequentemente um aumento maior de tecido adiposo, além da concentração plasmática de albumina e proteína, o que da parte farmacológica vai fazer com que há um aumento maior da fração livre do fármaco em qualquer dose. Em relação ao metabolismo, a maior parte das medicações ela vai ser metabolizada pelo fígado. E as alterações relacionadas à idade, em relação ao fluxo sanguíneo, a diminuição da massa hepática e do número de células funcionais, principalmente relacionada ao citocromo P450, a partir da quinta e sexta década de vida. Eles vão resultar no final em um aumento da meia-vida plasmática que podem retardar a velocidade de eliminação desses medicamentos, principalmente aqueles lipofílicos no organismo. Dentre as medicações cardiovasculares que têm essa ação estão a lidocaína, quinidina, propanolol, metoprolol, pindolol, labetalol, hidralazina, prazosin, minoxidil, metildopa, clonidina, captopril, nitroglicerina, varfarina e dinitrato de isosorbida. Em relação à excreção renal, a excreção ela se ocorre principalmente pelo rim, e os idosos, querendo ou não, têm diminuição de fluxo sanguíneo renal, tem uma menor taxa de filtração glomerular e da função tubular renal, o que a maior parte desses idosos, principalmente a partir da oitava década de vida, se faz aquela orientação de tentar reduzir essas doses em até 30%. Os tratamentos farmacológicos, eles devem priorizar as condições e restringir o número de medicamentos, simplificar a posologia, avaliar e estimular a adesão insatisfatória até a prevenção secundária, no caso de um pós-IAM, orientar sobre os problemas de automedicação, considerar as modificações na farmacologia relacionada à idade, que de modo geral recomendam, que a gente conversou, a redução dessas doses, avaliar as possíveis interações de fármacos, pois é comum a polifarmácia, principalmente nos pacientes que têm muitas comorbidades. Os critérios de BIR, informalmente conhecido como a lista de BIR, eles são uma referência sobre a segurança na prescrição de medicamentos nos idosos. Ele foi criado em 1991 por um geriatra americano. A última versão dele é em 2015. Um artigo, uma revista em que ele tem a lista de todas as medicações que são prescritas nos idosos, estratificando em aquelas medicações que são contraindicadas, as que têm risco moderado, risco médio, e dentro delas mostram todas as interações, risco, metabolização, é bem interessante. Em relação à anamnese e o exame físico, a anamnese, ela é dificultada por déficits, porque esses pacientes muitas vezes têm déficit cognitivo, dificuldades auditivas, visuais. A dificuldade no reconhecimento dos sintomas, ele contribui para uma busca mais tardia de atendimento médico para eventos agudos nessa população. Muitas vezes, a isquemia ela pode ser assintomática, uma isquemia silenciosa
ou ter sintomas ativos, como sensação vaga de dispneia, dor abdominal, confusão mental e até um mal-estar inespecífico. Há uma maior prevalência de infartos clinicamente silenciosos em pacientes com mais de 75 anos. A avaliação geriátrica ampla, ela deve fazer parte do exame clínico do idoso, principalmente naqueles que são portadores de múltiplas doenças crônicas, em uso de inúmeros medicamentos e que apresentem um ou mais das grandes síndromes geriátricas, como insuficiência cognitiva, instabilidade postural, incontinência, iatrogenia e imobilidade. O médico, o cardiologista, ele deve conhecer essas indicações e os princípios básicos da AGA. Os principais componentes do AGA, eles se baseiam na funcionalidade, cognição, humor, estado nutricional, sensorial, mobilidade e suporte social desses pacientes. No entanto, outros domínios eles podem ser acrescidos e modificados dependendo do contexto clínico específico. Os desafios para a implementação da água, ele envolve a adaptação do instrumento para cada cenário de cuidado e a integração apropriada dos diferentes membros da equipe multiprofissional e da família também. Após essa abordagem, é possível o desenvolvimento e implementação de um plano terapêutico mais claro para cada idoso, no qual essas metas de cuidado elas vão ser definidas e discutidas, preferencialmente na presença também do paciente e dos seus familiares. Essa figura, essa aqui é uma avaliação, é um resumo do AGA. O AGA geralmente tem 3, 4 folhas. Esse é um AGA, a avaliação geriátrica compacta, que dá para tentar fazer em 10 minutos, para tentar a gente entender um pouco mais esse paciente. E a partir desse score final, você vai conseguir classificar esse paciente em baixo, médio e alto risco para desfechos adversos. Agora a gente vai falar um pouco em relação à avaliação cardiológica do idoso assintomático. Os principais critérios para se decidir quais condições devem ser incluídas na avaliação de rotina, ou seja, aqueles pacientes idosos assintomáticos, são o impacto causado pela doença. Então, a gente tem que observar em relação à gravidade, a prevalência, a mortalidade dela, a qualidade dos testes de screening, que a gente precisa avaliar a sensibilidade, especificidade, o custo e a aceitabilidade pelo paciente, além da efetividade da intervenção, tanto para prevenção primária ou tratamento para prevenção secundária. O tempo médio até a manifestação clínica da doença em questão, caso não detectada no caso precocemente ou não tratada. Se basear também em relação à expectativa de vida desse paciente. Essa tabela aqui, de uma forma geral, ela mostra os fatos e as controvérsias em relação aos exames que podem ser indicados para esses pacientes idosos sem sintomas. Em relação à anamnese, pesquisa de fatores de risco deve ser feita para todos os idosos, além da medida de pressão arterial, peso, altura, IMC, circunferência abdominal. A investigação mais precisa em relação ao lipidograma e tentar buscar aqueles níveis ideais de LDL, eles exigem até os 85 anos. Depois disso, eles falam que não precisa seguir à risca, principalmente porque predispõe para esses pacientes mais do que 85 anos aumentar o risco de abrir quadro demencial, quando se faz fica muito rígido em relação ao controle de colesterol, triglicerídeo. A glicemia também ela deve ser investigada em todos. O teste ergométrico é indicado mais nos portadores dos fatores de risco ou aqueles idosos que vão iniciar exercício. A ultrassom abdominal para pesquisa de aneurisma de aorta é indicado mais para os homens hipertensos, fumantes ou ex-fumantes. Aí ele até cita o índice tibial braquial, mais para aqueles pacientes que têm diminuição de pulso, presença de fatores de risco
Em relação à ultrassom de carótida, não tem muito um segmento, se a gente pede para todos os pacientes ou só aqueles com sintomas. Além disso, ficar de olho em relação à creatina sérica e a microalbuminúria, indicar mais para os pacientes hipertensos ou diabéticos. E o TSH, investigar principalmente em mulheres, mas não em homens sem sintomas. O tratamento, né, a gente reforça, nessa faixa etária ele tem que ser individualizado. Os idosos ainda permanecem excluídos de grande parte desses estudos randomizados, e quando incluídos, o viés de seleção faz com que eles não representem adequadamente os pacientes que se encontram na vida real. Mesmo essas melhores diretrizes, elas podem levar às consequências indesejadas quando aplicadas em idosos com muitas comorbidades. Ao revisar umas 9 diretrizes que eu vi no estudo de condições crônicas, 8 delas não contemplavam os benefícios, que poderiam variar conforme os fatores ligados ao paciente, como, por exemplo, a expectativa de vida. Além disso, há outras diretrizes nem sequer contemplavam as comorbidades dos idosos. Em resumo, o ideal na população geriátrica é a realização desse tratamento individualizado, levando em consideração os limites das diretrizes. O resultado das intervenções ele é determinado pela doença, pelo doente e pelo tipo de tratamento. A idade por si só ela não deve determinar a conduta médica. As expectativas também do paciente e dos seus familiares também devem ser priorizadas. No idoso, são frequentes algumas condições crônicas que determinam o prognóstico de um paciente com uma doença aguda. Assim, muitas vezes optamos pelo controle de sintomas ou pelo conforto do paciente ao invés da busca da cura completa. A análise das condições socioeconômicas também ajuda a determinar a melhor opção terapêutica, como a melhor aderência ao tratamento. E o uso de fármacos deve considerar as alterações farmacológicas relacionadas ao envelhecimento, que recomendam, em geral, uma redução em relação àquelas doses utilizadas. Os procedimentos invasivos eles devem ser indicados com um critério também. Basicamente é isso. Tentei fazer um resumo, não sei se ficou tão claro assim, mas obrigada.